Você já ouviu falar em uma casa assombrada chamada Amityville? Um lugar com histórias pesadas, que virou inspiração para vários filmes de terror. Uma casa assombrada que foi palco de vários crimes, tão pesados que deixaram o caso conhecido como o horror em Amityville. Hoje então vocês vão conhecer um pouco mais sobre a verdadeira história por trás de Amityville, conhecido como o lugar mais assombrado do mundo. Então antes, galera, se você apoia esse tipo de vídeo e quer mais vídeos assim no canal, já vai deixando o seu like aqui embaixo. E agora então é só puxar a vinheta, bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E pra quem não sabe, Amityville é uma pequena cidade lá dos Estados Unidos, que fica localizada a alguns quilômetros de Nova York. Hoje a cidade é conhecida mundialmente pela sua casa assombrada, e também pelo nome que a cidade carrega. Mas galera, nem sempre foi assim. E graças a um caso que aconteceu em uma casa assombrada, o nome Amityville se tornou famoso no mundo inteiro, ganhando até sequências de filmes. Tudo isso por uma casa amaldiçoada. As histórias de terror envolvendo a cidade começaram mesmo lá na década de 70, em 1970. Ali no meio do vilarejo de Amityville, existia uma casa número 112, localizada na Ocean Avenue, e esse era o endereço de uma bela casa, onde morava a família DeFeo. A família vivia ali tranquilamente, mas no dia 13 de novembro de 1974, às 3h15 da manhã, 6 pessoas dessa família foram assassinadas dentro da sua própria casa. Um casal e seus 4 filhos foram brutalmente assassinados a tiros enquanto dormiam. A única pessoa mesmo que conseguiu sobreviver a esse massacre foi o filho mais velho, Ronald Jr., de 23 anos, que também tinha um apelido de Butch. Rapidamente, Butch se tornou o maior suspeito do crime, já que somente ele havia sobrevivido. E como ele era o principal suspeito, as autoridades pressionaram muito ele, que para surpresa de todos acabou confessando o massacre. No julgamento, o advogado de Butch declarou que o garoto sofria de insanidade. Ele não era uma pessoa normal. Claro, né, mano? Quem é que vai acabar com o pai, os irmãos, tudo, a família inteira? Você é louco. E o advogado disse também que Butch só fez aquilo porque foi motivado por vozes na sua cabeça. O menino era perturbado e assombrado. E pra piorar, galera, o suspeito também era um usuário de drogas e sofria de transtorno de personalidade antissocial. Butch foi condenado como culpado, pegando 6 penas de 25 anos, totalizando 150 anos na prisão. Bom, até então parece que o crime foi resolvido. O problema é que alguns mistérios não foram resolvidos. Alguns pontos desse crime não se encaixavam. Todas as vítimas foram encontradas mortas em suas camas, em posição de sono, como se todas estivessem dormindo tranquilas. Com a investigação, eles também descobriram que nenhum dos familiares haviam reagido ao crime, muito menos os vizinhos, como se ninguém tivesse ouvido os disparos. O primeiro disparo feito poderia acordar os outros da casa, né? Que seja os irmãos ou o pai, né? No quarto do lado, né? A perícia também examinando os corpos, descobriu que não foi utilizado nenhum sedativo ou nenhuma substância para dopar os seus familiares. E é justamente aí, com todos esses fatores que contamos, que surge uma dúvida. Como Butch ou Ronald Jr. teria feito tudo isso sem acordar ninguém e também, teoricamente, sozinho, sem a ajuda de ninguém? Conforme os anos da pena foram passando, Butch estava na prisão e foi soltando algumas coisas referentes à sua família. Segundo várias coisas que Butch contava, ele sempre dava a entender que o seu pai era extremamente abusivo com a família. E falou também que a sua irmã de 18 anos, a garota Dal, foi quem deu a ideia para matar os pais. Segundo os relatos que Butch fez durante o período que estava preso, Butch e sua irmã Dawn planejaram todo o crime na noite anterior em que o crime foi feito. E segundo o cara, eles bolaram todo esse crime junto com a irmã, enquanto usavam drogas no porão junto com outros amigos. Durante a reunião que foi feita no dia anterior do crime, os dois irmãos então convidaram os outros 2 amigos para também participarem do crime e assim ajudarem eles. Noite do crime chegou e estavam lá os 4, Butch, a irmã e os cúmplices do crime. Enquanto um dos cúmplices ficava de vigia na porta, os outros 3 entraram para realizar o crime. E os primeiros a serem baleados foram o pai e a mãe. Inicialmente o plano era assassinar apenas os pais e levar todos os irmãos para a casa dos avós. Porém as coisas na madrugada do crime acabaram fugindo do controle e aconteceu algo bem pior. Depois de tirar a vida de seus pais, um dos amigos teria se desesperado e saiu correndo. Com isso, Butch foi atrás do jovem e nisso a sua irmã saiu matando o resto da família. E ela teria feito isso para que não houvesse testemunhas e nenhuma ameaça por parte dos outros irmãos. E aí então que quando Butch voltou para casa e viu aquilo tudo, que seus outros irmãos também estavam mortos e que sua irmã havia feito isso, ele ficou furioso com ela e foi em direção dela. E durante a briga, a irmã desmaiou. Butch então pegou
pegou ela, colocou na cama e atirou na cabeça dela. E é por isso que todos estavam deitados em sua cama, pois todos realmente morreram deitados. Inclusive a irmã, quando foi executar os irmãos ainda criança, ela pediu para que eles ficassem deitados de bruço, como se nada estivesse acontecendo. E essa, galera, então foi a primeira história macabra, bizarra, perturbadora que aconteceu na cidade de Amityville, deixando aquela casa conhecida como um palco de horror. Mas essa história não foi a única, porque pouco mais de um ano depois, a casa foi vendida para a família Lutz, que comprou a casa por um valor super barato. O problema mesmo foi que essa nova família ficou nessa casa por apenas 28 dias. Nem um mês direito. Por que será? Eles contaram que desde quando entraram na casa, sentiram várias presenças sobrenaturais ali, e coisas ruins começaram a acontecer com eles. Eles contam que sem motivo algum, a casa apresentava vários fortes odores de podridão. Até mesmo uma espécie de limo verde escorria pela parede e também pelas fechaduras das portas. Algo que não saía mesmo se limpasse. Nesse período de menos de um mês, o Sr. Lutz, pai da família, acordava todos os dias às 3h15 da manhã. Todas as vezes por causa de barulhos estranhos na casa. E ele acordava para ver o que estava acontecendo. 3h15 da manhã, hein? Exatamente a mesma hora em que aconteceu o outro caso. Ele conta que nesse horário as portas se abriam e fechavam sozinhas. Sem contar também que eles sempre achavam que alguém estava invadindo a casa, pois eles escutavam vozes estranhas e também barulhos como se algum estranho estivesse ali dentro. Todas essas coisas estranhas foram suficientes para a família cair fora da casa em menos de um mês. E galera, esses 28 dias foram suficientes para deixar a família traumatizada. Inclusive, 2 anos depois, o casal Lutz lançou um livro chamado The Amityville Horror, ou O Horror de Amityville, contando a experiência que eles tiveram de morar naquela casa assombrada, que também já tinha sido palco de um crime cruel. O livro foi escrito por George e Kate Lutz, que contaram várias histórias sobre as assombrações da casa e de todas as coisas ruins que aconteciam por lá. E por incrível que pareça, o local não tinha nada de assombrado. Era um local belo, bonito, em tranquilidade. Mas depois daquele crime cruel com a família, parece que deixou o local rodeado de energias negativas. E foi justamente esse livro, escrito pelo casal Lutz, que popularizou toda essa assombração naquela casa de Amityville, deixando a casa conhecida no mundo inteiro como o local mais mal assombrado do mundo. Em uma das histórias, o casal conta que o seu filho, Daniel Lutz, esteve possuído por um espírito durante a noite. E contaram também que seu outro filho conversou e até brigou com um vulto, algum ser das sombras ou algo que ele não sabia o que era. E quando esse livro então começou a se popularizar, muitas pessoas acreditaram que o casal na verdade queria tirar proveito de tudo que havia acontecido na casa e poder ganhar popularidade com aquele livro e com aquelas histórias. Então eles foram submetidos a um detector de mentiras para ver se eles estavam contando histórias ou não. E por incrível que pareça, eles passaram no teste. Tudo que eles contavam apitava como verdade. Mas não sabemos ao certo se esse evento para saber se eles estavam mentindo ou não, se esse detector de mentira foi feito de forma oficial, se realmente foi feito. Então, galera, podemos dizer que inicialmente, quando a casa ainda era normal e depois que aconteceu o crime, não foi nada de assombração. Foi problema, né? Da cabeça dos irmãos ali, querer matar o pai, os irmãos, a família. Que palhaçada é essa? Esse local só foi realmente virar assombrado e cheio de paranormalidades depois que outra família comprou aquela casa, o casal Lutz. Mas e aí então, a casa é assombrada ou ela se tornou assombrada? Tipo assim, depois que aconteceu aquela catástrofe lá, né? Foi um palco de tragédia, os espíritos começaram a assombrar a casa? E por esse motivo da casa antes não ter sido assombrada e depois de acontecer um crime a casa virou assombrada, e muitos acreditam que o casal Lutz inventou aquelas histórias apenas para lucrar e se aproveitar de tudo aquilo, daquela tragédia que havia acontecido naquela casa, que faria todo sentido para ser um local amaldiçoado, porque um crime desse não é normal. Mas como na casa aconteceu uma fatalidade muito pesada, é óbvio que ela também podia estar ali com alguma energia negativa, alguns espíritos ruins, e que depois ficaram ali perambulando pela casa. O que sabemos é que o primeiro crime realmente aconteceu de verdade, e por causa disso a casa pode ter ficado amaldiçoada. Independente das histórias de Lutz ou não, hoje a casa é conhecida no mundo inteiro como uma casa de horror, um local cheio de experiências paranormais, assombrações, vultos, sons estranhos. Tudo isso por causa dos livros escritos pela família Lutz e também pela casa ter sido o palco de uma história real perturbadora. A casa foi vendida pela última vez em 2016, por um valor de $950 mil. Inclusive, algumas pessoas que moraram na casa depois da família Lutz processaram os Lutz porque a casa sempre atraía turistas e também pelo motivo de que ali não havia nada de paranormal. E também disseram que na casa nunca aconteceu nada de estranho com eles. Só que, galera, mesmo sendo um valor um pouco alto, quase $1 milhão, ela foi vendida por $100 mil a menos do valor que ela valia. Tudo por conta de todas as histórias, de que ali já aconteceu um crime cruel e também de todas as outras coisas sobrenaturais, que a gente não sabe se aconteceu ou não. E por mais que essas histórias sobrenaturais sejam duvidosas, não há dúvida nenhuma sobre aquele crime cruel que nós contamos. E essa sim é a
maior assombração real que a casa já teve. É claro que depois dessa, outras podem ter acontecido. Os Lutz contaram várias histórias sobrenaturais, inclusive eles ficaram menos de um mês, passaram a casa, porque não tava dando pra ficar ali. Então é impossível de que realmente alguma coisa não tenha acontecido com outras pessoas. Mas podemos dizer que a verdadeira assombração da casa foi o crime que foi cometido. E graças a todas as histórias e a fama que esse lugar tem, foram feitas mais de 18 obras, como filmes, livros, tudo baseado no horror em Amityville. E é por isso então, galera, que no mundo inteiro, esta casa ficou conhecida como um dos locais mais assombrados do mundo. Bom, mas e aí, você gostou desse vídeo? Teria coragem de morar nessa casa? Eu não teria não, independente se é assombrado ou não, deixa pra lá. Vocês conheciam a história real por trás de Amityville? A história que desencadeou tudo e que inspirou vários filmes pesados? Pois é, galera, esse vídeo só saiu também porque vocês pediram a verdade sobre Amityville. Então eu gostaria muito que vocês deixassem um like aqui embaixo. Se inscreva no canal se não é inscrito e também deixe o seu like no vídeo para apoiar. Compartilhe esse vídeo pra alguém que gosta de vídeos de terror, vídeos mais macabros. Ajude a espalhar o nosso conteúdo. Siga a gente também no Instagram, Danimolo Lucas Marques e Você Sabia Vídeos. VC Sabia Vídeos, tá tudo aqui na tela. Nós vamos ficando por aqui, galera. Vejam outros vídeos aqui do canal, tem vários aqui na tela, ou aguarde o que vai sair amanhã. Ficamos por aqui então, galera. Isso tudo, pessoal. Até amanhã. Valeu!